Milionário faz piada e convida filho do empregado para jogar xadrez, sem saber que ele é um gênio. Na mansão esplendorosa de Eduardo Monteiro, as luzes brilhavam como estrelas. O piso de mármore reluzente refletia a opulência e um perfume de trufas e vinho tinto tomava conta do ar. Cercado por admiradores, Eduardo exibia seu sorriso confiante, como se o mundo inteiro fosse seu palco. Seus convidados riam de suas piadas, mesmo aquelas de gosto duvidoso. Como quando ele disparou: "A única coisa que não entendo bem é como Carlos ainda não riu de mim." Quem faz piadas sobre o próprio funcionário e espera risadas? Sua gargalhada ecoou, mas os olhares nervosos dos empregados testemunhavam uma pensão sutil. O acaso decidiu que a piada não ficaria só nisso. Em um gesto de superioridade, Eduardo, sem pensar, convocou Miguel, o filho de seu jardineiro, para uma partida de xadrez em sua sala de jogos. O menino, um adolescente de cabelos desgrenhados e olhos brilhantes, não se parecia com alguém que iria impressionar o milionário. E Eduardo, confiante que ganharia facilmente, mal esperava o que estava por vir. Os dois se sentaram à mesa de madeira escura, com peças esculpidas e um tabuleiro que parecia um relicário de batalhas passadas. Eduardo desprezou o olhar aflito do garoto, pensando que ali era um mero jogo de homens contra meninos. Contudo, à medida que as peças começaram a se mover, algo estranho aconteceu. Cada jogada de Miguel revelava um raciocínio rápido e audacioso. O milionário apertou os dentes. Como podia? O garoto estava vencendo com uma facilidade inquietante. Você sabe que não pode ganhar do pai dos ricos, não é? Eduardo tentou desmerecer, mas a expectativa saturava o ar. As jogadas estratégicas de Miguel traziam à tona um talento inusitado, como se o menino estivesse desvendando mistérios ancestrais a cada movimento. A cada derrota que surgia à força, as paredes da mansão pareciam fechar, sufocando o ar em seus pulmões. E então, quando a frustração atingiu seu limite, um segredo sussurrado na mesa. Meu avô ensinou a jogar xadrez a alguém muito importante, sabia? As palavras do menino ressoaram como um trovão em um dia ensolarado. Eduardo começou a lembrar-se de sua própria infância, de um avô que nunca o olhou nos olhos, e das expectativas que sufocaram sua juventude. Uma sombra cruzou seu rosto ao perceber que aquela partida não era apenas um jogo, mas uma batalha interna entre seu orgulho e sua insegurança. No toque do relógio, as peças do tabuleiro dançavam como se tivessem vida própria. A tensão ficou palpável. Miguel não era apenas o filho do jardineiro. Ele carregava a essência de uma linha de gênios, todos ofuscados sob a sombra do status social. Com cada movimento, Eduardo se perguntava: quem realmente sou eu? O que é poder além de uma fachada? Então, com um último movimento magistral no tabuleiro, Miguel declarou: "Xeque-mate!" O silêncio tomou conta da sala. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma escolha surgia diante dele: manter-se firme em sua bolha de orgulho ou abrir-se para uma nova realidade te desafiava a reconsiderar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel olhou nos olhos de Eduardo e por um instante o tempo pareceu parar. O silêncio era ensurdecedor. Não era apenas uma vitória no tabuleiro. Era um grito de desafio. Eduardo sentiu as pedras da mansão tremularem ao redor. O que ele estava prestes a descobrir, no entanto, estava além de qualquer partida de xadrez. Então a porta se abriu de repente. O empregado entrou. Sua expressão era de pânico. O olhar angustiado percorreu a sala, antes de fixar-se em Eduardo. Senhor Monteiro, é a senhorita Mariana! Ele gritou, as palavras banhadas em desespero. Ela se machucou, precisa de ajuda. Eduardo engoliu em seco, seu coração disparou. Mariana, sua filha, sempre tão cheia de vida, agora estava em algum lugar precisando de socorro. A tensão na sala era palpável. O que começou como uma partida descontraída de xadrez logo se transformou em uma urgência explosiva. O milionário virou-se imediatamente, como se o xadrez não houvesse mais importância. Levem-me até ela! Eduardo ordenou, sua voz carregando o peso do pânico. Miguel ficou ali, paralisado, sentindo o impacto da mudança brusca no ambiente. O que acabara de conseguir as suas habilidades em xadrez parecia tão insignificante agora. A adrenalina surgiu como uma tempestade, empurrando os pensamentos de vitória para longe. Na pressa, Eduardo esbarrou na mesa de xadrez. As peças caíram, soando como sinos em meio ao caos, como se estivessem lamentando a fragilidade do momento. Miguel hesitou, sem saber se deveria segui-los, mas um impulso o fez correr atrás do milionário. Ele tinha, apenas um sonho de sair daquela posição subalterna. Que motivo melhor do que mostrar que ele não era invisível? No corredor, as luzes piscavam e o ar estava carregado. Eduardo mal via os rostos que cruzava. Sua mente girava em torno da cena de sua filha, imaginando o que poderia estar acontecendo. Ao se aproximarem da sala de estar, um grito cortou o ar. Um grito que paralisou tudo por um instante estrondoso. Eduardo arrombou a porta e o que viu fez seu coração despedaçar. Mariana estava caída no chão, sua perna torcida em um ângulo horripilante. E em volta dela, médicos e enfermeiros estavam apressados. A cena era um caos organizado. Mas a expressão no rosto de Mariana era a mais aterrorizante de todas. Ela olhou para o pai, seus olhos implorando por segurança. Nesse momento, tudo mudou. Miguel observou o desespero e a dor penetrantes numa coragem silenciosa. A vida que Eduardo tinha construído ao redor de poder e controle desmoronava em frações de segundo. Era uma ironia cruel, como se o universo tivesse decidido mostrar ao milionário que, em um piscar de olhos, tudo poderia ser tirado dele. E a verdade começou a despontar em sua mente. De repente, a enfermeira gritou: "Precisamos de mais espaço, agora!" Cada palavra era uma facada, e Eduardo viu a vida de sua filha em risco. Ele queria gritar, mas as palavras se perderam na garganta. Miguel, do outro lado, sentiu um aperto no peito. Ele não era mais apenas o filho do jardineiro. Ele via um homem quebrado, um pai atormentado. Enquanto a cena diante deles se desenrolava, um novo entendimento se formava entre eles, um que transcendia as barreiras de classe e status. Mas antes que pudessem processar completamente a situação, uma voz familiar ecoou pelo corredor.
cortando a tensão como uma espada. O que está acontecendo aqui? Era Luísa, a ex-mulher de Eduardo. Ela apareceu como um fantasma do passado, seus olhos cheios de dor e raiva. O que aconteceu com Mariana? A presença dela era um furacão, e o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo novamente. Os segredos que poderiam unir ou destruir aquela família. Um mistério pairava no ar. O que Luísa sabia que Eduardo não sabia? Miguel observou, preparado para se perder numa tapeçaria de verdades, medos e revelações perturbadoras. Assim, na sala de estar, um novo jogo estava prestes a começar. E suas peças eram muito mais do que um simples tabuleiro de xadrez. Luísa entrou como um redemoinho, seu olhar fixo em Eduardo. O que aconteceu com Mariana? Perguntou, a voz tremendo. A atmosfera pesada carregava tensão, e Miguel se sentiu deslocado, o peso do jogo anterior sendo rapidamente esquecido. Ela se machucou. Precisamos agir! Eduardo gritou, sua voz ecoando na sala como um lamento. Ele avançou, corpo tenso, enquanto os profissionais de saúde se moviam ao redor de Mariana. O olhar de Luísa se suavizou por um instante, mas a preocupação rapidamente se transformou em uma tempestade de emoções. Miguel observava a situação com os olhos arregalados. O caos ao redor dele era palpável, mas sentia que havia algo mais. Então, em meio aos gritos e ordens, Luísa deu um passo à frente. Eu sou a médica. O que está acontecendo com a minha filha? Ouvindo isso, Eduardo congelou. Sua filha? O mundo ao redor começou a girar. Ele sempre pensou que Mariana era apenas sua filha. A revelação silenciosa proferida por Luísa pesou no ar. Eduardo, o que você não me contou? Luísa insistiu, sua voz cortante. Um eco de dor antiga. Esta não é a sua filha. Você sabia disso. Cada palavra dela era como um estalo, batendo no coração de Miguel, que mal conseguia processar. Mariana, mesmo em dor, ergueu a mão e gritou: Pai! Mãe! O que está acontecendo? Seus olhos lacrimejantes brilhavam com medo e confusão. O silêncio que se seguiu antes de qualquer resposta fez Miguel se sentir perdido. Ele nunca soube que havia algo mais nesse emaranhado de laços familiares. Luísa, não é o que você está pensando. Eduardo tentou justificar. O olhar de Luísa era uma mistura de raiva e tristeza profunda. A verdade, Eduardo! Chegou a hora de revelar a verdade, ela insistiu. Ela é minha filha. Eduardo gritou, mas a dúvida ressoava através de seus olhos. É tudo uma farsa, você sabe que não é. Ela foi trocada na maternidade. As palavras de Luísa explodiram como um furacão. Miguel hesitou, o mundo estourando em cores ao redor dele. Ele não sabia a verdadeira história. Ele não sabia que sua vida mudaria num piscar de olhos. O murmúrio cresceu entre os empregados e convidados que estavam por perto. Como isso pode ser verdade? Alguém sussurrou. A sala estava pegando fogo com emoções. Olhares confusos e indignados, trocados entre eles. O horror da realidade começava a se formar nas faces de quem estava presente. Miguel olhou para Mariana. Ela era apenas uma moleca, mas suas origens agora pareciam cobertas de sombras. E ele, o que isso significa para mim? Pensou, sentindo uma onda de incerteza invadir seu coração.
O que aconteceria com essa família? Ele não estava mais apenas observando a partir das margens. A verdade o afetava de maneiras que ele nunca imaginaria. Eduardo parecia ter envelhecido anos em questão de segundos, suas feições revelando um homem quebrado, perdido em um labirinto de mentiras. Miguel hesitou, sabendo que a revelação não só mudava a dinâmica entre a mãe e o pai, mas poderia virar de cabeça para baixo tudo o que acreditava saber. Então, quem sou eu realmente? Miguel balbuciou para si mesmo enquanto as realidades começaram a colidir. Ele sentiu o chão sob seus pés estremecer, como se não houvesse mais certezas, apenas um imenso vazio à sua frente. Luísa se virou para ele, um olhar intenso nos olhos. Você precisa saber da verdade, Miguel. Não é o que pensa. Antes que pudesse perguntar o que isso significava, um médico se aproximou, o rosto impassível. Precisamos levá-la ao hospital agora. Não podemos esperar mais, ele disse. E o desespero tomou conta de todos novamente. Miguel viu a cena se movendo em câmera lenta. Eduardo, Luísa e Mariana formavam um triângulo de confusão e amor, enquanto ele permanecia no centro, o intruso. E enquanto os gritos aumentavam, ele percebeu que estava prestes a descobrir não só quem eram, mas quem ele mesmo era. Eu preciso entender isso, pensou. Mas antes que pudesse se mexer, o médico olhou para ele e disse: você é parte disso também, sabe? Há coisas que você não sabe sobre sua vida. As palavras pesadas pairaram no ar e o coração de Miguel disparou. Ele sentiu que estava prestes a descobrir segredos que mudariam tudo. O que mais ele não sabia? O que podia ser tão devastador que ameaçava romper a tênue linha entre amor e dor? Ele respirou fundo. A vida, a verdade, a dor. Tudo o que ele conhecia agora parecia no limite de uma nova revelação devastadora. Miguel arrependeu-se ao ouvir aquelas palavras. Você é parte disso também, sabe? Há coisas que você não sabe sobre sua vida. O impacto delas o atingiu como um soco no estômago. Ele olhou para o médico, o rosto impassível, mas aqueles olhos carregavam um questionamento, uma curiosidade que parecia, ao mesmo tempo, intrigante e aterrorizante. O coração de Miguel palpitava e ele se sentiu como se estivesse à beira de um abismo. Eduardo e Luísa estavam em choque. O que você quer dizer? Do que está falando? Eduardo perguntou, a voz falhando. As expressões mudaram em um instante. O medo, a dúvida. Ah! Raiva dele se misturavam no ar pesado da sala. Mariana estava prostrada no chão. Ainda assim, sua voz cortou a tensão. Pai, mãe, o que está acontecendo? A fragilidade dela era um eco da dor que crescia. Não podemos perder tempo. Precisamos levá-la ao hospital agora. O médico insistiu, mas Luísa não se moveu. Ela ainda estava processando a avalanche de revelações. Miguel estava ali, perdido, sentindo que seu mundo girava a 1000 por hora. Você sabe de algo, não é? O que há de errado comigo? Ele perguntou ao médico, um fio de esperança em sua voz. O profissional já ia se afastar para chamar a equipe, mas ao ouvir a pergunta, hesitou. A expressão dele era estranha, como se estivesse avaliando o impacto das palavras. Nas pessoas ao seu redor. Não sou quem você pensa que sou, certo? Miguel balbuciou, sem rumo, sem um lugar para se segurar enquanto a vida ao seu redor desmoronava.
E quanto mais se perguntava, mais a angustiante verdade se solidificava. O médico trocou um olhar significativo com Luísa, um entendimento que queimou no ar. Finalmente, Miguel não pôde mais suportar. O que você sabe sobre mim? O que querem esconder de mim? Suas palavras ecoaram e todos na sala pararam. Um silêncio sufocante tomou conta, como se o próprio tempo parasse para ouvir a pergunta. O médico inspirou fundo antes de responder. Miguel, você não é apenas o filho do jardineiro. Nesse momento, o som de sirenes distantes chegou de alguma forma, elevando a carga dramática. Noir, o que quer dizer com isso? Eduardo gritou, descontrolado. Luísa, com o olhar fixo em Miguel, soltou um sussurro quase inaudível. Você é? Você é meu filho também, Miguel. Miguel ficou paralisado. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em sua mente, de uma maneira que ele nunca esperou. Do que você está falando? Ele não podia acreditar. Isso não pode ser verdade! A indignação transpareceu em seus olhos. Ele sentiu como se a terra estivesse se movendo debaixo de seus pés. Luísa, o que você quer dizer? Quando isso aconteceu? Eduardo perguntou, sua raiva transformando-se em desespero. O mundo estava desabando diante dele, e cada palavra daquela declaração pesava como chumbo. Miguel sentiu o nó na garganta ficar ainda mais apertado, enquanto todas as lembranças, todas as interações passaram a ter um novo contexto. Mariana, ainda no chão, olhou para o pai com lágrimas nos olhos. Eu sou sua irmã? A pergunta cortou o silêncio e Miguel respirou fundo. Uma onda de confusão e horror o envolveu. A sala estava impregnada de verdades que nunca foram ditas, de laços que nunca foram respeitados. O que era real agora? O que ele sabia sobre sua vida, sua família? Tudo parecia envolto em mentiras. O médico, percebendo a necessidade de agir rapidamente, chamou a equipe de socorro, abrindo caminho pela sala, enquanto as emoções borbulhavam. Precisamos levar Mariana ao hospital imediatamente, ele gritou novamente. Mas a revelação era uma bomba relógio. O tempo parecia correr contra eles. Miguel avaliou as expressões ao seu redor. O que significava tudo isso? Como seu mundo havia mudado em uma fração de segundos. Ele olhou para Eduardo e Luísa. O que mais estava escondido ali? Qual o impacto de tudo isso na relação deles? Ele se sentiu afundar. A realidade se fragmentava em questões sem resposta. Mariana foi levada, e Miguel se viu preso entre a confusão e a dor, sentindo a urgência do momento, enquanto seus laços familiares se tornavam um labirinto de segredos inexplorados. E assim, ficou ali, no meio da sala, sem saber se estava pronto para aquilo. O peso das revelações começava a desmoronar como um domo. E quem era ele, afinal? Essa ainda era a pergunta que pairava no ar. Miguel ficou paralisado. As palavras de Luísa reverberavam em sua mente como um eco interminável. Você é meu filho também, Miguel. Isso não podia ser verdade, certo? Ele olhou para Eduardo, que agora exibia uma palidez quase fantasmagórica. A realidade daquelas palavras estava prestes a se desdobrar. Mas antes que qualquer um pudesse processar tudo isso, um alvoroço tomou conta da sala. Um dos médicos que estava ao telefone interrompeu a conversa. Seus olhos
arregalados. Precisamos de mais apoio. O quadro da paciente está se agravando. Ele disparou pela porta, chamando outros profissionais para ajudar. A tensão cresceu como uma tempestade prestes a estourar. Miguel sentiu um frio na barriga. Não só estava lidando com a revelação de que sua identidade poderia estar ligada à filha do milionário, mas agora a vida de Mariana pendia por um fio. Ele buscou desesperadamente alguma resposta, mas tudo parecia uma bagunça sem saída. Foi quando riu uma movimentação diferente na porta. Uma mulher entrou, seus cabelos grisalhos e uma expressão determinada. Era a avó de Miguel, Dona Clara, a matriarca da sua família. Ele a reconheceu instantaneamente. O peso dela gerava um misto de conforto e ansiedade. O que ela estaria fazendo ali? Clara, o que você está fazendo aqui? Eduardo estava visivelmente confuso e nervoso. A mulher caminhou em direção a eles, seus olhos estreitando numa mistura de preocupação e autoritarismo. Eduardo, é hora de você ouvir a verdade, ela disse, sua voz firme. Você e Luísa foram levados a acreditar que o destino de nossas famílias estava selado. Mas a história é muito mais complicada do que acreditam. Miguel piscou, tentando absorver tudo. O que você quer dizer, avó? Ele mal podia acreditar que tudo isso estava acontecendo em um único momento. Mariana não é só irmã, Miguel. Ela é muito mais. Ela é sua primogênita, Clara declarou, gesticulando com a mão. A revelação caiu como uma bomba no meio da sala. Eduardo parecia ter perdido o fôlego, e a expressão de Luísa se transformou de choque para um entendimento aterrorizante. Miguel sentiu seu mundo desmoronar ao compreender a gravidade daquela frase. A vida que ele tinha conhecido começou a fragmentar-se em pedaços. Não havia manuais, não havia respostas fáceis. A sala inteira parecia girar, com olhares surpresos se cruzando. Mas como isso é possível? Miguel questionou, sua voz trêmula enquanto as emoções lhe dominavam. Você está me dizendo que Mariana é minha filha? Sim, mas a história não termina aqui, disse Clara, feroz. Mariana foi criada com uma identidade falsa. Vocês foram separados ao nascer. Sua mãe e eu, nós decidimos manter essa verdade oculta, pensando que era a melhor maneira de protegê-los de um destino sombrio que se assemelha ao nosso. As palavras dela bagunçaram a realidade de Miguel. Ele olhou para Mariana, ainda cercada pelos médicos, e pensou no peso dessa revelação. Como uma possibilidade tão absurda e irreal poderia ser a verdade? O que isso significava para ele e para Mariana? A tensão elétrica tomou conta do espaço. E então, como se o tempo tivesse congelado, o monitor ao lado de Mariana começou a emitir um apito constante, um som sinistro que cortou o ar. O caos explodiu novamente. O que está acontecendo? Gritou um enfermeiro, enquanto outros se aproximavam como apressado. Miguel sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. Mariana precisava dele, e ele precisava resolver essa nova montanha de segredos. Não se mexam! Eduardo bradou, mas ninguém parecia ouvi-lo. Ele estava ali, agarrando-se àquela linha tênue do que ainda considerava controle, apenas para ver tudo se soltar diante de seus olhos. A adrenalina e a confusão eram palpáveis. Miguel! Chamou Luísa, a voz dela tingida de desespero. Ele virou para ela, buscando alguma orientação que pudesse dar sentido àquele momento. Mas tudo o que viu foram os olhos dela, inundados de dor e incerteza, refletindo o horror que começava a envolver cada um deles. Eu não sei quem sou agora, balbuciou ele.
sentindo a verdade das palavras se cristalizar. E enquanto a sala continuava a se transformar em um espetáculo de caos, Miguel percebeu que o que estava em jogo eram não apenas identidades, mas vidas. Ele precisava se mover, agir e descobrir o que mais havia em meio a tantas revelações. E o tempo estava correndo. Miguel ficou paralisado. As palavras de Luísa reverberavam em sua mente como um eco interminável. Você é meu filho também, Miguel. Isso não podia ser verdade, certo? Ele olhou para Eduardo, que agora exibia uma palidez quase fantasmagórica. A realidade daquela frase estava prestes a se desdobrar. Mas antes que qualquer um pudesse processar tudo isso, um alvoroço tomou conta da sala. Um dos médicos, que estava ao telefone, interrompeu a conversa, seus olhos arregalados. Precisamos de mais apoio. O quadro da paciente está se agravando. Ele disparou pela porta, chamando outros profissionais para ajudar. A tensão cresceu como uma tempestade prestes a estourar. Miguel sentiu um frio na barriga. Não só estava lidando com a revelação de que sua identidade poderia estar ligada à filha do milionário, mas agora a vida de Mariana pendia por um fio. Ele buscou desesperadamente alguma resposta, mas tudo parecia uma bagunça sem saída. Então, um grito cortou o ar. Foi Luísa, que olhou fixamente para a porta onde o médico tinha saído. Mariana! A voz dela estava carregada de pavor. E como se o destino quisesse acelerar o caos. Uma lâmpada no teto estourou, coberta de faíscas, e a sala ficou mergulhada em semi-escuridão. Isso não é um bom sinal, murmurou um dos enfermeiros enquanto tentava acalmar a situação. Os gritos foram substituídos por um silêncio instável, que parecia ensurdecedor. Enquanto todos se preocupavam com o que estava acontecendo, Miguel, sem pensar, correu para a porta, determinado a saber mais sobre o estado de Mariana. Quando chegou ao corredor, a equipe médica estava em pânico. A atmosfera estava carregada de tensão. Ele viu uma sombra se aproximando. Era Clara, a avó, mas havia algo nela. Seu olhar, normalmente sereno, estava cheio de uma angústia que Miguel nunca tinha visto. Miguel, você precisa ouvir! Clara gritou, enquanto se aproximava. Essas revelações não foram apenas sobre Mariana. Há mais coisas que você precisa saber. Segredos que poderiam mudar tudo. Miguel parou no lugar. A expectativa pesava sobre seus ombros. O que você quer dizer? O que mais precisa ser revelado? A urgência fez sua voz tremer. A avó respirou fundo, como se as palavras fossem uma carga pesada. A vida que você conhece é uma ilusão. Antes que ele pudesse perguntar mais, uma sirene soou. Miguel virou-se para a área de entrada e, para sua surpresa, um grupo de homens de terno entrou na mansão. Eram homens de negócios, com olhares sérios. O líder deles, um homem de cabelo grisalho e voz profunda, avançou. Precisamos falar com você, Eduardo Monteiro. É urgente. A atmosfera mudou instantaneamente. Eduardo, ainda em choque pelas palavras de Luísa, olhou para os homens com desconfiança. O que vocês estão fazendo aqui? Agora não é o momento. A impaciência soava em sua voz. O homem mais velho ignorou a resposta e se virou para Miguel. Você é Miguel, certo? Nós temos informações sobre seu passado. Miguel sentiu seu coração acelerar. Meu passado? O que vocês sabem? A tensão no ar era tão densa que parecia que poderiam cortá-la com uma faca.
Você deve ficar atento a tudo o que está acontecendo. Sua vida não é o que parece. Não é apenas sobre Mariana. Há um legado envolvido, algo que envolve sua família desde antes de você nascer. Um legado que pode colocar todos em perigo. O homem gesticulou, seu olhar grave. Miguel teve a sensação de que estava prestes a desvendar algo profundo e perturbador. O que vocês querem dizer com legado? E o que isso tem a ver com meu pai e Mariana? Precisamos de mais tempo para explicar, mas a verdade é que há pessoas que querem o seu sangue por essas questões de herança. E Mariana é a chave. A revelação atingiu Miguel como um soco no estômago. Ele olhou para Eduardo e Luísa. As faces deles agora eram um misto de medo e confusão, como se a revelação sobre o legado tivesse batido com a força de um trator. O que isso significava para ele? E para Mariana? Antes que alguém conseguisse desatar a confusão, o monitor de Mariana disparou um alerta. Os médicos estavam em pânico novamente. Miguel sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Mariana! Gritou ele e correu de volta para a sala. O que as verdades que estavam sendo reveladas significavam para todos eles? E agora, com o surgimento dos homens de negócios, a situação ficou ainda mais caótica. O que mais estava acontecendo que ele não sabia? O tempo corria e a sensação de que tudo estava girando descontroladamente aumentava a cada segundo. Miguel ficou paralisado. As palavras de Luísa reverberavam em sua mente como um eco interminável. Você é meu filho também, Miguel. Isso não podia ser verdade, certo? Ele olhou para Eduardo, que agora exibia uma palidez quase fantasmagórica. A realidade daquela frase estava prestes a se desdobrar. Mas antes que qualquer um pudesse processar tudo isso, um alvoroço tomou conta da sala. Um dos médicos, que estava ao telefone, interrompeu a conversa, seus olhos arregalados. Precisamos de mais apoio. O quadro da paciente está se agravando. Ele disparou pela porta, chamando outros profissionais para ajudar. A tensão cresceu como uma tempestade prestes a estourar. Miguel sentiu um frio na barriga. Não só estava lidando com a revelação de que sua identidade poderia estar ligada à filha do milionário, mas agora a vida de Mariana pendia por um fio. Ele buscou desesperadamente alguma resposta, mas tudo parecia uma bagunça sem saída. Então um grito cortou o ar. Foi Luísa, que olhou fixamente para a porta onde o médico tinha saído. Mariana! A voz dela estava carregada de pavor. E como se o destino quisesse acelerar o caos, uma lâmpada no teto estourou, coberta de faíscas. Miguel e os outros deram um salto e a sala ficou mergulhada em semi-escuridão. Isso não é um bom sinal, murmurou um dos enfermeiros, enquanto tentava acalmar a situação. Os gritos foram substituídos por um silêncio instável que parecia ensurdecedor. Enquanto todos se preocupavam com o que estava acontecendo, Miguel, sem pensar, correu para a porta, determinado a saber mais sobre o estado de Mariana. Quando chegou ao corredor, a equipe médica estava em pânico. A atmosfera estava carregada de tensão. Viu uma sombra se aproximando. Era Clara, a avó, mas havia algo nela. Seu olhar, normalmente sereno, estava cheio de uma angústia que Miguel nunca tinha visto.
Miguel, você precisa ouvir! Clara gritou enquanto se aproximava. Essas revelações não foram apenas sobre Mariana. Há mais coisas que você precisa saber. Segredos que poderiam mudar tudo. Miguel parou no lugar. A expectativa pesava sobre seus ombros. O que você quer dizer? O que mais precisa ser revelado? A avó respirou fundo, como se as palavras fossem uma carga pesada. A vida que você conhece é uma ilusão. Antes que ele pudesse perguntar mais, uma sirene soou. Miguel virou-se para a área de entrada e, para sua surpresa, um grupo de homens de terno entrou na mansão. Eram homens de negócios, com olhares sérios. O líder deles, um homem de cabelo grisalho e voz profunda, avançou. Precisamos falar com você. Eduardo Monteiro, é urgente! A atmosfera mudou instantaneamente. Eduardo, ainda em choque pelas palavras de Luísa, olhou para os homens com desconfiança. O que vocês estão fazendo aqui? Agora não é o momento. A impaciência soava em sua voz. O homem mais velho ignorou a resposta e se virou para Miguel. Você é Miguel, certo? Nós temos informações sobre seu passado. Miguel sentiu seu coração acelerar. Meu passado? O que vocês sabem? A tensão no ar era tão densa que parecia que poderiam cortá-la com uma faca. Você deve ficar atento a tudo o que está acontecendo. Sua vida não é o que parece. Não é apenas sobre Mariana. Há um legado envolvido. Algo que envolve sua família desde antes de você nascer. Um legado que pode colocar todos em perigo. O homem gesticulou, seu olhar grave. Miguel teve a sensação de que estava prestes a desvendar algo profundo e perturbador. O que vocês querem dizer com legado? E o que isso tem a ver com meu pai e Mariana? Precisamos de mais tempo para explicar, mas a verdade é que há pessoas que querem o seu sangue por essas questões de herança. E Mariana? Mariana é a chave. A revelação atingiu Miguel como um soco no estômago. Ele olhou para Eduardo e Luísa. As faces deles agora eram um misto de medo e confusão. Como se a revelação sobre o legado tivesse batido com a força de um trator. O que isso significava para ele e para Mariana? Antes que alguém conseguisse desatar a confusão, o monitor de Mariana disparou um alerta. Os médicos estavam em pânico novamente. Miguel sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Mariana! Gritou ele, e correu de volta para a sala. O que as verdades que estavam sendo reveladas significavam para todos eles. E agora, com o surgimento dos homens de negócios, a situação ficou ainda mais caótica. O que mais estava acontecendo que ele não sabia? O tempo corria e a sensação de que tudo estava girando descontroladamente aumentava a cada segundo. Mas então, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da sala foi aberta abruptamente e um grupo de homens armados entrou. A tensão se transformou em terror. Fiquem todos onde estão! Um deles gritou, sua voz autoritária ecoando. Os médicos e enfermeiros pararam, os corações aos saltos. Miguel sentiu o pânico crescendo. Quem são vocês? O que querem? Eduardo gritou, a adrenalina correndo por suas veias. O que nós queremos não é importante agora. O que importa é que uma verdade que nunca deveria ter sido revelada está prestes a arruinar muito mais do que a sua vida. Disse o líder, seus olhos fixos em Miguel. Ele ficou paralisado. O que isso significava? Saia do meu caminho, garoto. Vamos levar a Mariana. E se não quiser que isso termine em tragédia, você irá conosco.
O homem continuou, e Miguel se deu conta de que naquele momento não era apenas a vida de Mariana que estava em jogo. Era o seu também. O tempo pareceu parar. Todos os olhares na sala se voltaram para ele. E a verdade ficou clara. Alianças seriam quebradas. E a dor começava a invadir tudo. Ele era agora parte de algo muito maior do que tinha imaginado. O legado. Os homens armados. Tudo convergia para um único ponto de ruptura. Miguel sentiu o coração disparar. O que fazer? Como agir? Sua vida estava prestes a ser jogada em um abismo. E no fundo, ele percebeu que a verdade poderia se revelar de uma forma devastadora. Uma escolha tinha que ser feita. Caminhar para a liberdade ou se entregar ao destino que estava sendo traçado para ele. De alguma forma, aquele dia estava apenas começando. Miguel sentiu o coração disparar. A sala estava carregada de tensão e medo. E, mais do isso, os homens armados avançavam em sua direção. Eduardo e Luísa permaneceram imóveis, enquanto o terror se espalhava entre os presentes. O que mais poderia acontecer? O que mais ele não sabia? Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o líder dos homens armados apontou para Miguel. Você não tem ideia do que está em jogo, garoto. Se você quiser salvar Mariana, vai ter que tomar uma decisão agora. A pressão parecia sufocá-lo. Miguel, não podemos deixá-los levar sua irmã. Luísa gritou, quase em desespero. O olhar de Eduardo era um misto de raiva e pânico. Miguel sentia o mundo girar. Ele olhou para a porta, procurando uma saída, mas a verdade espinhava seu cérebro como uma faca ardente. Eu não sei o que fazer, ele murmurou, sentindo o nó na garganta aumentar. A sala estava cheia de gritos e caos, mas ele só conseguia focar nos homens armados, seus rostos frios e sem emoção. O que mais eles sabiam? É hora de decidir, Miguel! O homem insistiu, sua voz gélida. O ar espesso parecia girar ao seu redor, e seus pensamentos se misturavam em um turbilhão. Mas então, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Mãe, o que você sabe? Miguel virou-se para Luísa. Se havia algo que poderiam fazer, tinha que vir das informações que guardava. Ela hesitou, o olhar dela alternando entre medo e dor. Miguel, existe muito que você ainda não sabe. E assim, Luísa começou a falar. A verdade não é apenas sobre o passado. Mariana não é a única que foi afetada. Há outras vidas envolvidas, segredos profundos que poderiam destruir tudo. Um dos homens armados interveio. Cale-se, mulher! Não temos tempo para suas histórias. A voz de Miguel ecoou, cheia de determinação. Se Mariana é a chave, então me leve com ela. Não deixarei que a levem, não sem saber a verdade. Ele sentiu a urgência pulsando em suas veias, a adrenalina teimando. Essa era uma escolha entre vida e morte. Você não sabe o que está pedindo, o homem disse, seus olhos frios como gelo. A vida dela depende disso, e a sua também. Uma vez que você se envolver, não haverá volta. Nesse momento, como se o destino tivesse decidido intervir, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta principal da mansão foi arrombada, e uma quantidade incrível de policiais entrou em um arrastão, armas em punho. O homem armado hesitou, visivelmente surpreso. O que é isso? A atmosfera mudou instantaneamente. A sala se transformou em um campo de batalha, apreensão no ar. Miguel sentiu uma onda de alívio misturada com o medo, a ideia de que suas opções estavam se expandindo. Mas o que isso significava?
Todos no chão! Mãos para cima! Gritaram os policiais. O caos cresceu e os homens armados começaram a recuar. Agora tinha uma chance. Em meio à gritaria, Miguel direcionou seu olhar para Mariana, caída no chão, cercada por médicos. Um desejo profundo percorreu. Precisava proteger sua irmã. Enquanto os homens armados tentavam se retirar, Miguel percebeu que o homem-chefe olhava diretamente para ele, algo mais profundo em seu olhar. Você realmente não sabe? Você é mais importante do que imagina. O homem murmurou antes de correr em direção à saída. O que ele quis dizer com isso? Com a tensão atingindo seu pico, Miguel olhou para Luísa e Eduardo. O que ocorria ali era apenas o começo de algo muito maior. Então, mais uma vez, o destino cruzou seu caminho. A mesa central foi derrubada, revelando um compartimento secreto embaixo dela. Algo brilhava, algo que poderia mudar tudo. Miguel se aproximou e o que viu fez seu sangue gelar. Eram documentos e fotos. O que estava ali poderia transformar a narrativa da sua vida em um instante, enquanto o alvoroço em torno dele aumentava. Ele sentiu que tudo estava prestes a ser revelado. E assim, no meio desse furacão de emoções e revelações, Miguel sabia que a verdade sobre sua vida estava prestes a ser desenterrada. Ele se agachou e, com a mão trêmula, pegou uma das fotos. O que mais revelaria? O que mais estava escondido? Ele olhou ao redor, buscando respostas no meio do caos, sem saber que essa era apenas a ponta do iceberg. Miguel se agachou, segurando a foto com as mãos trêmulas. Nos olhos dele, um misto de perplexidade e desespero. Ele não conseguia entender a cena que se desdobrava à sua volta. A sala estava em confusão, com os gritos dos policiais e os holofotes iluminando tudo em um clima carregado de tensão. Enquanto ele examinava a foto, o coração disparava. O que estava diante dele era uma imagem antiga de uma mulher que não reconhecia. Mas o rosto? Havia algo familiar. Olhou rapidamente para Luísa e Eduardo, mas eles estavam distraídos com os homens armados. Precisamos agir, Miguel, gritou Luísa, quebrando o transe. Seja rápido! Mas naquele momento, Miguel estava preso no olhar da mulher da foto. Algo dentro dele parecia se conectar. Era como um estalo, algo que fazia seu sangue ferver. Foi então que um grito cortou o ar, agudo e desesperado. Mariana! O som era de um dos médicos, e a mudança na atmosfera foi instantânea. Todos se viraram para ver o que estava acontecendo. Com o coração na boca, Miguel também olhou, e seus olhos se arregalaram. Os monitores de Mariana estavam apitando freneticamente, muito mais do que antes. Precisamos de ajuda, agora! Um enfermeiro gritou, enquanto corria carregando equipamentos. Os olhos de Mariana estavam abertos, mas a expressão era de dor e terror. O homem armado que estava à frente deu um passo à frente, ignorando o caos. Mudanças de planos, parece que não levaremos a garota. Ele olhou para o lado, rindo de forma sarcástica. Mas isso significa que teremos que fazer o que nos foi ordenado. Miguel sentiu a adrenalina correr. O que você quer dizer com isso? Ele gritou, sua voz cheia de determinação, mas também medo. Era uma pergunta feita em desespero. Mas então um dos homens apontou para ele. Você, garoto, é mais importante. Tu que pensa? Miguel franziu a testa. O que isso significava? O que você sabe sobre mim? Fale!
Sua voz estava afiada e ele avançou um passo. Mas antes que a resposta pudesse sair da boca do homem, houve uma explosão ensurdecedora. A imprensa que estava de lado de fora, atraída pelo alvoroço, havia trazido algo mais que simples interesse. O pânico tomou conta, e Miguel viu uma série de flashes. Câmeras disparavam, e vozes se misturavam. Gritos de "O que está acontecendo?" "Saia da frente!" Os gritos ecoaram enquanto a equipe de polícia tentava manter a situação sob controle. A tensão explodiu. Os homens armados se agitaram, confusos. Era a chance de Miguel. "Vamos para Mariana!" comandou Luísa, puxando Eduardo. Mas Miguel sabia que isso não era o suficiente. Ele precisava entender. Correndo na direção oposta, segurando a foto, ele gritou: "Stop! Espera!" A imagem na sua mão quase flamejando. No caos, ele decidiu que não era só uma fotografia. Ele precisava descobrir o que havia por trás daquela mulher. A expressão dela, a conexão que ele sentia. Era quase como se pudesse ouvir a mulher sussurrando algo a ele. Como se estivesse dizendo para seguir em frente. Mas então, uma figura familiar surgiu da multidão agitada. Era Clara, sua avó. "Miguel, não é hora de investigar!" Ela gritou, correndo em sua direção. Mas Miguel não se importava. "Vó, você conhece essa mulher?" Ele levantou a foto, tremendo. A expressão de Clara mudou instantaneamente. "Não, isso não pode ser!" O pânico em seu olhar era palpável. A verdade é muito pior do que você imagina." As peças do quebra-cabeça flutuavam no ar. Miguel estava prestes a perguntar mais, mas um grito desesperado de Mariana cortou tudo. "Pai! Mãe, me ajudem!" A dor em sua voz ecoou dentro dele. A sala parecia inchar, como se tudo estivesse se aproximando do ponto de ruptura. E foi nesse instante que mais uma bomba caiu. O homem que antes dominava a situação virou-se para Miguel novamente. "Você pensou que tudo isso era sobre heranças e segredos, garoto? Não. É muito mais sombrio do que você entende. Você é o último verdadeiro herdeiro de um legado maligno." Miguel travou a respiração. A verdade que estava tentando desvendar não era apenas sobre o passado. Era sobre seu futuro. "O que você quer dizer?" A voz dele tremeu. "Você vai ter que escolher se juntar a nós ou se tornar um alvo. Você tem o que é necessário para abrir as portas dessa herança." A revelação dele deixou Miguel em choque. Todo o seu mundo estava de cabeça para baixo. Ele não podia simplesmente aceitar isso. E então, enquanto tudo parecia ameaçar esmoronar, a sala se iluminou com um brilho repentino, quase sobrenatural. A imagem daquela mulher na foto começou a brilhar, como se estivesse viva. O que isso significava? O que havia ali que ninguém mais sabia? A tensão no ar era palpável, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Miguel estava paralisado, segurando a foto como se fosse a única âncora em meio à tempestade emocional que o cercava. A imagem da mulher que não conhecia o consumia de curiosidade e medo. Clara, sua avó, estava diante dele, o rosto pálido. Você não pode ignorar isso, Miguel. É a chave para tudo. Do outro lado da sala, os homens armados, frustrados com o alvoroço, começaram a retroceder. O caos fazia a adrenalina pulsar nas veias de Miguel. Ele sabia que precisava agir. O grito de Mariana cortou o ar
e a urgência cresceu como uma onda avassaladora. Mariana! Ele não conseguia desviar o olhar da irmã, que lutava contra a dor, seu corpo debilitado e frágil. Se você quiser salvar Mariana, precisa vir conosco. O homem armado insistiu, mas Miguel sabia que havia algo mais em jogo ali. Aquela foto, aquela mulher, uma conexão que poderia mudar tudo. Não! Não a levem! Miguel gritou, avançando. O clima estava tenso, a divisão entre a vida e a morte pairando no ar. Enquanto os policiais davam ordem após ordem, Miguel sentiu a mão de sua avó no ombro, um toque firme. Você não está sozinho. Mas as palavras dela se perderam em meio ao estresse e ao barulho da sirene. Os homens armados estavam começando a perder a paciência. E a situação parecia prestes a descambar para um desastre. Miguel respirou fundo, reuniu toda a coragem que podia e decidiu. Se eu sou parte desse legado, se sou importante, então vamos resolver isso agora. Ele olhou para os centuriões da verdade. Quem é ela? O que mais você sabe sobre minha vida? A tensão na sala era tão palpável que ele quase podia tocá-la. O líder dos homens armados hesitou. Você não sabe o que está pedindo, garoto. Entrar nesse jogo pode te custar muito mais do que consegue imaginar. Eu não me importo. Eu só quero minha irmã, gritou Miguel, o desespero pesando em sua voz. Era uma batalha não só pelo presente, mas pelo futuro dele e de Mariana. Ele olhou fixamente para a foto. Você é a resposta. Eu sei. Então venha. O homem esticou a mão em um gesto de desafio. Se você realmente acredita nisso. Antes que Miguel pudesse responder, um estrondo cortou o ar. Uma das paredes explodiu em destroços e uma figura surgiu das sombras. Era Fernando, um amigo de Miguel e também um ex-policial. Todo mundo no chão. Gritou, a adrenalina pulsando em suas palavras. Miguel mal conseguia processar a cena. Fernando estava ali, pronto para a luta. A vida dá voltas inesperadas, não é? Ele murmurou. A presença dele trouxe um novo sopro de esperança para Miguel. Entre o caos, Miguel olhou para Mariana, que ainda lutava para permanecer consciente. Ele precisava dela. Com uma decisão firme, ele avançou em direção ao grupo armado, decidido a se posicionar entre eles e sua irmã. Ninguém vai machucar minha família. Clara, Fernando e Luísa se uniram a ele. Juntos formaram um escudo de coragem, uma última chance de proteger o que amavam. Então, é assim que vai ser? O homem armado perguntou, desdenhando. Muito bem. Ele recuou ligeiramente, mas Miguel sabia que o jogo ainda não havia terminado. Diante da realidade, Miguel olhou para a foto mais uma vez. A mulher que estava ali parecia ter um propósito, como se o mundo todo estivesse observando. Ele não sabia o que aconteceria em seguida, mas estava pronto para lutar. Lutaria por sua verdade. O barulho ao redor parecia um distante eco enquanto seus pensamentos giravam. Eu tenho que saber, eu preciso saber. E como você vai me ajudar? Ele pensou enquanto observava a turbulência mental e emocional que o cercava. E assim, com a determinação pulsando nas veias e uma certeza crescente de que a verdade sempre encontraria seu caminho, Miguel olhou para seus amigos e familiares. O legado que agora carregava se tornava uma nova esperança, uma nova força, um novo começo, ou talvez um fim.
mas era um fim que ele enfrentaria de cabeça erguida. Agora, aqui está a parte mais importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.